Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe. Vamos ao tema de hoje. Olá, você chegou ao canal Papeando Bíblia e Afins, o nosso canal de bate-papo bíblico sobre diversidades, curiosidades, né? E eu gostaria que você, antes de prosseguir, você acionasse aí a sua inscrição, não deixasse de participar do nosso canal. Também acione aí o sininho para receber as atualizações do nosso canal, né? E também compartilhe com todas as pessoas que você conhece aí e com certeza estará nos ajudando. Não deixe também de deixar o seu like, ok? Como nós estamos fazendo ultimamente, trazendo alguns vídeos acerca da Palavra de Deus, eu gostaria de falar acerca aqui de uma passagem que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 4 e 5, que diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo, mas guardou, ou seja, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu gostaria de trazer um questionamento acerca dessa passagem, quando a Bíblia diz que Noé, pregoeiro da justiça. Afinal de contas, o que Noé pregava para o mundo antigo? Porque Deus, lá no Gênesis, e eu vou fazer questão de ler, né, porque nem todo mundo conhece a passagem, aqui no capítulo 6 do Gênesis, a partir do versículo de número 14, diz assim: faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aqui no versículo de número 18, diz assim, no capítulo de número 6, mas contigo, ou seja, Deus falando com Noé, estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, escute, tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, o que dá 8 pessoas, 7 pessoas, mais Noé, 8, como está escrito lá na segunda epístola de Pedro. Se Deus ordenou a Noé que fizesse uma arca para a sua família, então por que nós dizemos que Noé pregava no mundo antigo que iria chover, que iria causar um dilúvio, viria muitas águas e que as pessoas acreditassem nele, que poderiam até mesmo encontrar a salvação? Nós dizemos até que a arca da salvação, a arca que Noé construiu, poderia salvar a humanidade, mas ninguém teria dado crédito a Noé. Uma questão fica aqui: será que Noé não deixou ninguém entrar na arca porque a ordem de Deus era: a arca será para você e para os teus filhos? Noé tinha ordem de deixar mais alguém entrar na arca? Por que será que a pregação de Noé, o que seria essa pregação, né, da justiça? Podemos entender que Noé, através da sua vida, a vida justa, uma vida com dignidade, uma vida que considerava, né, o que era certo e o que era errado, o direito do pobre, o direito daquele que era oprimido pela sociedade de então, Noé dava salvaguarda para essas pessoas. Daí se dizer que ele era pregoeiro da justiça. Noé procurava ver o que era certo e o que era errado. O que acontece é que precisamos olhar para o período, a época em que Noé estava vivendo. Noé viveu num mundo que era muito violento. Noé viveu num mundo em que a injustiça e a ferocidade das pessoas era simplesmente os homens procurando dominar uns aos outros. Mas ele, no meio da sua geração, ele fez a diferença. Por quê? Porque ele vivia de maneira pacata, de maneira que não viesse a subverter o direito do outro. Sendo dessa maneira, o Noé agradou a Deus. E a Bíblia diz que Deus havia visto a humanidade, a sociedade daquela época, e determinou que 120 anos seria a vida da carne daquelas pessoas. Ou seja, a partir daquele momento,
nós entendemos que 20 anos após aquele versículo, né, vamos colocar dentro de uma temporalização, Deus como se tivesse marcado 20 anos, e em 20 anos, eu vou usar uma linguagem bem nossa, procurasse uma pessoa justa, e encontrou a quem? Encontrou a Noé. Falando com Noé, Noé vai fazer a arca a partir dos seus 500 anos, e ele vai terminar a arca com 600 anos. Com 600 anos entra Noé e a sua família dentro da arca, ou seja, o mundo teve 100 anos para se converter a partir do momento em que viu Noé fazendo a arca. Pregoeiro da justiça, porque mesmo ele construindo a arca para ele e a sua família, as pessoas não declinaram do seu pecado, da sua violência, para acreditarem nele. Mas aquelas pessoas teriam que construir a sua arca, teriam que construir também a sua embarcação. Eles não poderiam entrar dentro da arca de Noé, porque não existia uma ordem de Deus para que Noé colocasse nenhuma pessoa a mais, a não ser as 7 que com ele estariam, e os animais que seriam enviados. Mas eu estou falando de pessoas, seres humanos. A ordem de Deus é: entrarás tu, né, e a tua família, ou seja, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Em outras palavras, 6 pessoas, mais Noé e a esposa, 8 pessoas. Então, precisamos olhar bem o que o texto diz, porque isso aqui nos mostra que a salvação ela é individual. Então Noé não pregava para que as pessoas viessem a se converter para entrarem dentro da arca dele. Noé não pregou para que as pessoas o ajudassem na construção, para que também pudessem pegar as suas famílias e entrarem e serem salvas das possíveis águas que viriam e como elas realmente aconteceram. Ok? Então fica aqui essa observação do texto, tanto lá do Gênesis, também quanto do Pedro. Pedro, que está dizendo pregoeiro da justiça, ele está falando da conduta justa e digna de Noé, que a partir da sua vida pôde falar para a sua geração, sem palavras, que eles estavam andando de maneiras indigna, injusta diante de Deus, e por causa da sua violência sobreveio o juízo e o julgamento de Deus sobre a terra. Ok? Então fica aí essa observação, essa palavra para nós olharmos e olharmos para nós mesmos, né? Principalmente para as pessoas que têm aí a sua família, que são cristãs ou não cristãs, dizendo o seguinte: olha, o do meu povo ser salvo pelo caso do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio. Não, a salvação, segundo a palavra de Deus, ela é pessoal. Agora, onde é que nós encontramos a salvação? Em Cristo Jesus. Mas para isso, cada um precisa ter a sua fé ligada no Altíssimo. Ok? Deixo o meu abraço, contando com você no próximo vídeo para nós meditarmos e refletirmos um pouquinho mais acerca da palavra de Deus. Não esqueça, inscreva-se, acione o sininho, compartilhe, ok? Estaremos aí juntos novamente. Até a próxima.